Em 5 de junho de 1889, em Pequim, na China, durante os protestos que tomou conta da Praça da Paz Celestial, dois homens desconhecidos proporcionou ao mundo um dos mais emocionantes registros fotográficos da história. Um parou uma coluna de tanques que havia sido enviado pelo governo chinês para reprimir os estudantes, intelectuais e cidadãos que protestavam por liberdade. O outro, o piloto do primeiro tanque, mesmo diante das ordens de seus superiores, que deram permissão de atropelar o rebelde, teve coragem em desobedecer às ordens e livrar seu companheiro da morte. Miguel de Cervantes dizia que quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. A palavra coragem, ela vem do latim, é derivado da palavra cor, que nós temos a palavra coração. Isso porque nos tempos antigos o coração era considerado a sede de toda coragem. Então, quando falamos de coragem, temos que lembrar que essa coragem vem do coração, vem de dentro, uma pessoa que realmente quer lutar contra as injustiças, contra o inimigo. Nos tempos de hoje, podemos observar quantos filmes de heróis nós temos. Esses filmes levam uma multidão de pessoas para ver esses heróis lutando contra o inimigo, sendo pessoas destemidas e que com certeza nunca se acovardam. A coragem, nos tempos de hoje, ela é celebrada, mas ela é pouco vivida. Muitas pessoas preferem a covardia de mentir quando a verdade lhe prejudica, a covardia de trair quando a fidelidade não mais me satisfaz, a covardia em omitir quando a ação não me oferece vantagem, a covardia de fingir quando a sinceridade não mais infla o meu ego, a covardia de fazer tantas coisas que nós vemos hoje de amigos, pessoas que nós achávamos que tinham coragem de enfrentar o mal, de enfrentar o inimigo, de enfrentar as injustiças. Hoje nós olhamos para trás e vimos como eles foram covardes em certas situações. E talvez nós também nos encontramos nessa situação. Muitas vezes fomos covardes em certas situações que nós passamos e preferimos então deixar a coragem e abraçar a covardia. Quando olhamos para o texto de Daniel, ao escrever o seu livro, ele mostra o quanto ele aprendeu muito bem que a coragem é a melhor forma de viver e que a covardia não deveria ser nunca a solução para o servo de Deus. Coragem Daniel teve de sobra, mas ele teve que aprender. Um rapaz que foi para outro país e ele foi como escravo e ali, servindo a esse Deus maravilhoso, ele teve que aprender a ter coragem. Coragem nas situações que ele teve que passar. Ele e seus amigos tiveram coragem para enfrentar as leis injustas, os reis que queriam que eles adorassem outros deuses. Eles tiveram coragem de dizer que eles pertenciam a um Deus único e que eles viveriam de acordo com os princípios desse Deus. Esse tipo de coragem de Daniel é o que nós estamos precisando hoje. Muitos cristãos estão se acovardando por causa de cargos políticos ou de poder, de ter poder sobre a massa, ou ter influência, ou até mesmo de ganhar mais dinheiro. Estão então negociando os princípios do Evangelho. Aprender com Daniel a ter coragem é muito importante no nosso tempo de hoje, porque a coragem ela dissipa todo tipo de covardia e nos faz compreender o Deus que nós servimos, que
que é um Deus que colocou em nossos corações a coragem para enfrentar as dificuldades, as tribulações, as injustiças, para servi-lo, para mostrar quem Ele é, para demonstrar em sua vida os seus mandamentos e todas as implicações daquele que resolve seguir a Cristo. Dessa forma, eu convido você, vamos meditar nesse texto de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A vida de Daniel foi um exemplo de coragem. Esse jovem que se tornou um homem corajoso, um homem que compreendeu que ele precisava se dedicar a esse Deus, ao Deus único e todo-poderoso, um homem que compreendeu na sua vida que era Deus que ia moldar o seu caráter. Foi assim com Daniel. O caráter de Daniel foi forjado na bigorna e no martelo de Deus. Muito interessante de nós notarmos que a coragem foi uma das características principais da vida de Daniel e também dos seus amigos. Quando olhamos para esse texto, nós podemos observar quanta coragem ele teve. Coragem de enfrentar os reis, as autoridades e de ter a certeza de que ele estava no caminho certo, agradando a Deus. Nós podemos ver então que Daniel, ele teve coragem para ser fiel a Deus. Ele resistiu a todas as tentações que o levavam a ser infiel e ele compreendeu que ele precisava de coragem para ser fiel a esse Deus único e todo-poderoso, numa terra distante, numa terra inimiga, e que ele precisava, sim, mostrar às pessoas a coragem que ele tinha para ser fiel a esse Deus único e todo-poderoso. A palavra fidelidade vem da palavra fiel, e o fiel, é bom a gente lembrar que no início do século XX, as mercadorias eram compradas nos comércios, e esses comércios eles tinham aquela balança mecânica e tudo era feito por comparação. Tinha o peso padrão e tinha então a mercadoria que era colocado ali na balança, naqueles pratos. E quando alcançava o equilíbrio, sabia bem que aquela mercadoria equivalia àquele peso padrão. E o que mostrava o equilíbrio era justamente o fiel da balança, era um ponteiro que mostrava que ali era o equilíbrio e, portanto, a mercadoria que a pessoa estava levando era realmente aquele peso do peso padrão. Ou seja, para que tivesse certeza de que estava levando a mercadoria, o peso e o preço equivalente, era o fiel da balança que mostrava que aquilo estava correto. Daniel compreendeu que a fidelidade a Deus era você ser fiel aos princípios de Deus. Era esses princípios que iam garantir que ele continuaria servindo a Deus e que apesar das dificuldades, das tribulações, apesar dos perigos, ele teria certeza que estava agradando a Deus e que ele estava no caminho certo. Por isso, falar de coragem é falar de fidelidade. A coragem de ser fiel a Deus é em todo o tempo. O nosso tempo também é assim. Quantas vezes nós somos tentados a não ser fiel a Deus. E aí
nós nos acovardamos com isso. Preferimos ser fiel às outras coisas, à nossa cultura, ser fiel aos nossos próprios princípios ou princípios de família e esquecemos de ser fiel a Deus. Daniel compreendeu que a fidelidade a Deus está acima de todas as coisas e que, por mais que uma nação, um rei, uma família, uma autoridade requeria dele infidelidade a Deus, ele, mesmo sendo tentado a fazer isso, ele não fez. Ele enfrentou com dificuldades, enfrentou com a sua própria vida, mas ele continuou sendo fiel. O texto nos mostra que ali existiam os homens, que governavam ali com o rei, que eram os presidentes. Daniel era um desses presidentes, mas nós olhamos no relato bíblico que a maioria deles, ou todos eles, não gostavam de Daniel. E eles queriam pegar Daniel em alguma coisa errada que ele fazia. Mas o texto diz que eles não conseguiam pegar Daniel em algum erro, porque Daniel era fiel. E esse é um ponto muito importante. Nós notarmos que Daniel, ele fazia de tudo para ser fiel. Ele era um homem que lutava pela fidelidade a Deus. Ele sabia bem que ele precisava ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus significava também ser honesto com o rei. Ser fiel também ao rei, naquilo que não levava ele a ser infiel a Deus. Por isso, aqueles homens que fizeram motim contra Daniel não conseguiram achar nada e tiveram que inventar um pretexto para condenar Daniel naquilo que eles inventavam, Então nós temos aqui Daniel mostrando para nós que ser fiel é necessário ter coragem. Coragem no tempo dele e também no nosso. Coragem de ser fiel, coragem de enfrentar as pessoas, os pensamentos, de enfrentar as tribulações, as dificuldades e ser fiel a Deus até o fim. Essa é uma das grandes características de Daniel. Fiel e até nas coisas mínimas, nos pequenos detalhes. Fiel nas coisas pequenas, que, como Jesus vai dizer, se nós somos fiel no pouco, nós com certeza seremos também no muito. E no muito também Ele vai nos abençoar. Por isso, Daniel nos ensina que eu e você temos que ter coragem de sermos fiéis a Deus. Daniel também nos ensina aqui que nós devemos ter coragem de sermos autênticos cristãos. Esses homens que procuraram achar defeito em Daniel e não achou, eles então buscaram um meio para condenar Daniel. Fizeram uma lei e fizeram com que o rei assinasse essa lei. E a lei dizia que as pessoas não poderiam buscar outro Deus. Eles sabiam bem que Daniel tinha uma prática, um ritual todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam muito bem que Daniel não deixaria de orar ao seu Deus. Por isso, eles fizeram com que o rei assinasse essa lei. Nós temos Daniel, então, a atitude de Daniel é fantástica. Ele resolve continuar orando. Ele sabia que ele precisava ser autêntico. Ele não poderia negociar o seu princípio por causa de uma lei. Ele sabia que mesmo que a lei o prejudicasse, mas o maior prejuízo seria se ele deixasse de buscar ao Deus grande, ao Deus amável, ao Deus de Daniel. Por isso, Daniel continuou orando as 3 vezes ao dia. Ele continuou com seu compromisso com Deus. Ele sabia que a lei que tinha sido assinada pelo rei era uma lei injusta, porque essa lei dizia que ele não poderia adorar a Deus. E o rei sabia bem quem era o Deus de Daniel. Desde o início, quando Daniel ele chega na Babilônia, o rei sabia bem que Daniel ele tinha um Deus, ele servia esse Deus. E foi esse Deus que realizou grandes milagres. Assim, Daniel continua tendo coragem de ser autêntico, de não negociar os seus princípios, de mostrar às pessoas que ele acredita mesmo nesse Deus e que esse Deus existe. Nós podemos observar a nossa geração, quantas vezes
nós nos acovardamos e não somos cristãos autênticos. Às vezes por causa da pressão do grupo. Pessoas que nos pressionam para tomar uma decisão, uma atitude, para pensarmos conforme a cultura, conforme o poder político e uma série de outras coisas. E que nos leva a não sermos autênticos cristãos. Nós, quantas vezes temos visto pessoas que não são cristãos verdadeiros, negociaram os princípios, tomaram outra decisão, tomaram outros caminhos e têm o nome, o título de cristão, mas pelo fruto nós conhecemos a árvore. Essas pessoas não são autênticos. Elas agora mudaram o seu jeito de viver por causa da pressão do grupo, da pressão política, da pressão da sociedade. Daniel, ele tinha certeza de que o Deus que ele servia requeria dele autenticidade, um autêntico cristão que obedece à ordem de Deus, os princípios de Deus. E assim, Daniel então conservou a sua crença, a sua fé, o seu ritual, a sua adoração a Deus. E nós ficamos a pensar quantas vezes nós temos negociado o Evangelho e temos esquecido o cristianismo para obedecer outras leis, para agradar as pessoas, agradar algum grupo, e temos sido infiéis a Deus, não temos sido autênticos cristãos. Devemos observar que a coragem de ser autêntico é a coragem que nós temos de ser um cristão verdadeiro. É a coragem do jovem dizer: eu não vou deixar o meu Cristo por causa desses prazeres da juventude. E nós todos olhar para a vida e dizer: eu não vou permitir que isso aconteça. Eu quero ser autêntico, eu quero ser verdadeiro. Eu quero realmente adorar o meu Deus como Daniel fez. Eu não vou negociar o meu princípio. Eu não vou deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Mas eu serei um cristão autêntico, um cristão verdadeiro em todo o tempo. Assim é o que Deus espera de nós no nosso tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo em que a sociedade cristã, mesmo aqueles que são cristãos, estão deixando de ser autênticos por causa da pressão dos outros grupos. Mas Daniel também nos ensina que precisa ter coragem para enfrentar as coisas piores da vida, ou o pior por amor a Deus. Daniel, orando 3 vezes ao dia, ele sofreu as consequências disso, porque não obedeceu à lei do rei. Então, o texto diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. E aqui nós temos um relato difícil até de nós compreendermos a dimensão do amor que Daniel tinha por Deus, a ponto de deixar a sua própria vida, de dizer que a vida dele era para Deus e que não se importava se ele iria morrer. Profundo demais nós pensarmos nisso. Uma pessoa que é capaz de morrer por causa da sua crença. Assim foi Daniel. Ele sabia que o pior viria, mas que o melhor da vida era obedecer a Deus. O texto diz então que o rei sim ordenou que ele fosse jogado lá. E Daniel, ele teve que ir. E ele sabia que a consequência era séria. Porque assim aconteceu também no passado, quando seus amigos foram jogados na fornalha de fogo. Então ele sabia que viver em uma terra distante, em outra terra, como escravo, ele sabia que teria muitas provações. Aqui, Daniel vive o pior de sua vida, mesmo tendo alguns méritos no reino ali, mesmo tendo a aprovação do rei, ele chegou a esse momento crítico de sua vida, em que foi jogado na cova dos leões, que era uma forma de sentença de morte da época. Daniel sofre com isso. Ele sabe que esse pior, ele tem que vir, porque ele obedece a Deus. Nós podemos pensar no nosso tempo de hoje, quando muitos pregam o evangelho da boa vida, um evangelho de somente prosperidade. Daniel sabe bem que ele tem que enfrentar as coisas mais difíceis
que o pior da vida não é a ausência da graça de Deus, mas a presença dela. É Deus dizendo para Daniel, mesmo que você esteja sofrendo agora e que você recebeu a sentença de morte, eu estou com você. A teologia bíblica nos ensina que mesmo no sofrimento Deus está conosco e que eu preciso enfrentar com coragem o pior da vida. A coragem para enfrentar as coisas difíceis, a coragem para enfrentar essas perseguições. Porque se eu não tenho coragem para isso, o contrário disso é covardia. A covardia de querer interpretar a Bíblia da forma que eu quero, da minha conveniência. A covardia de ensinar às pessoas um evangelho que está ausente, Cristo. Isso é covardia. Mas coragem é saber que o evangelho também prega e diz para nós, ensina, que nós teremos muitas perseguições. Jesus disse isso várias vezes. E que essas perseguições, essas dificuldades, elas são necessárias para trabalhar dentro de mim, na minha alma, esse espírito de coragem, de fidelidade a Deus. E foi isso que Daniel aprendeu. Ele sabia que aquele momento era necessário, porque ele precisava aprender a ser cuidado por Deus, que Deus estava ali o protegendo, que mesmo naquela aflição, na véspera ali dele ser jogado na cova dos leões, que com certeza deve ter sido o momento mais crítico, mais difícil, todo o medo, o pavor, mas ele enfrentou porque ele tinha coragem para isso. E essa coragem vem de Deus para ele. O Espírito Santo que o fez capaz de ir até o fim e compreender que o amor de Deus estava sobre ele. E que o poder de Deus também não deixou de assisti-lo, mas que estava ali. Assim aconteceu com os profetas. Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. Muitos foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio da espada, muitos ficaram foragidos pelo deserto, sofreram as situações, mas eles venceram, e venceram com coragem. Muitos não tiveram a libertação que Daniel teve, mas eles tiveram coragem para enfrentar o inimigo, porque eles compreenderam que no cristianismo é preciso ter coragem para enfrentar os inimigos, porque Deus está conosco. É saber que Deus está na frente do nosso exército e Ele vai guerrear por nós. Coragem para dar o passo, coragem para enfrentar o inimigo. Assim, Daniel compreendeu que ele deveria ter coragem para enfrentar as coisas piores da vida. E assim você e eu, nós devemos também enfrentar as coisas difíceis e com coragem, sabendo que Deus está conosco e que Ele nos dá a vitória da forma dele no momento dele. Coragem para realmente enfrentar as coisas piores da vida. Daniel teve. Daniel também ele teve a coragem de testemunhar daquilo que Deus fez com ele. O texto diz que quando ele foi jogado na cova dos leões, foi algo terrível, que o próprio rei que gostava de Daniel achou ruim isso. E que o rei talvez esperasse que Deus o salvasse. É interessante notar que durante a noite o rei não dormiu. E quando foi pela manhã, o rei foi ver o que tinha acontecido com Daniel. E é muito bonito esse texto, porque o rei chega ali naquela cova e então é Daniel que cumprimenta o rei. Ó rei, né, viva para sempre. Ele tem todo o ritual do cumprimento, o respeito. Os leões não atacaram Daniel. O rei então vê Daniel são e ele percebe o quanto o Deus de Daniel é poderoso. Daniel faz uma demonstração magnífica ali, perfeita, daquilo que Deus é. Um Deus que restaura a vida das pessoas, um Deus que livra o seu povo do mal. E Daniel, grato que é, ele cumprimenta o rei e mostra como Deus é grandioso. Ele não tem vergonha em dizer: Deus, foi o meu Deus que mandou um anjo e que fechou a boca dos leões. E agora eu estou aqui, ó rei,
para te dizer que eu sou inocente diante de Deus e também diante de Sua Majestade, porque eu não fiz nada errado. Então Daniel, ele dá uma demonstração clara, evidente, de que ele testemunha de Deus. Ele fala daquilo que Deus fez. Ele não se omite, como muitas vezes nós nos omitimos, como covarde que somos. Deus faz grandes coisas no nosso meio, nós temos vergonha de testemunhar, principalmente quando vem aquelas pessoas que nós acreditamos que são importantes, que têm poder e que nós precisamos de influência e que nós então não podemos falar do Evangelho, porque senão essa pessoa não vai gostar, então nós nos acovardamos. Daniel não fez isso, ele teve coragem em dizer o que Deus fez realmente. Ele teve coragem de falar dos princípios de Deus, do poder desse Deus grandioso e de que Deus é diferente desses deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm olhos, mas não vê, que não tem poder para nada. E que ele então poderia dizer, aquele rei, meu Deus tem, ele veio, ele fez esse milagre, e agora, rei, eu estou aqui com você. Nós precisamos disso. Dessa coragem de dizer para as pessoas quem o nosso Deus é. Nosso Deus que fez grandes milagres no passado, que está fazendo, que vai fazer. Nosso Deus exige isso de nós. A coragem de nós mostrarmos às pessoas que nosso Deus é único. Não existe ninguém igual. E que Ele é poderoso no nosso tempo, na nossa época. E que Ele está fazendo grandes milagres na nossa igreja. E que está fazendo em nossas vidas. Assim, é o que nós temos que ter, essa coragem para enfrentar as pessoas ou esse sistema que tenta nos acovardar para não falarmos do Evangelho. Podemos ver isso nos evangélicos do Brasil. Quantos canais de televisão dá ali 1 hora, 2 horas para os evangélicos, para que eles façam um show e cante algumas músicas e no final do ano e durante o ano todinho fala mal dos cristãos, fazem filmes, novelas que denigrem a imagem do cristão. E aí de repente, por causa dessa 1 hora, 2 horas no final de ano, nós ficamos calados, como se essas emissoras fossem ou lutassem pelo bem do cristianismo, ou adorassem a Deus. Quantas pessoas hoje, líderes, estão sendo covardes por causa de um cargo político, por causa de algum tempo na televisão. Infelizmente, estão negociando o Evangelho, estão esquecendo de testemunhar desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso. Daniel, então, ele nos ensina uma última lição, a coragem para ser exemplo. O texto diz que, a partir daquele momento, o rei ordenou que todos seguissem, tremessem e temessem esse Deus de Daniel. Daniel teve coragem de ser exemplo, de mostrar aos outros que ele seguia a Deus e seguia os mandamentos à risca, que ele tinha como princípio os mandamentos de Deus. Ele teve coragem de ser o exemplo para aquela nação. E olha, uma das coisas mais difíceis que nós temos. Porque para ser exemplo, você tem que seguir à risca os mandamentos de Deus. As pessoas estão te olhando, estão vendo você. E qualquer coisa de errado que você faça, elas vão te crucificar. Nós sabemos disso. Daniel sabia bem a dificuldade que é ser um exemplo, que ser um líder que guiasse o povo de Deus, porque ele deveria rejeitar os seus próprios pensamentos incrédulos, a sua vontade, sacrificar os seus desejos para seguir o Mestre, seguir a Cristo, e para que as pessoas olhassem para Ele e olhassem como modelo. Mas ele resistiu a todas essas tentações, e ele quis ser exemplo. E ele foi um grande exemplo. E ele continuou sendo exemplo. Não pensou na sua vontade, mas pensou na vontade de Deus. Pensou no exemplo que ele deveria ser. Assim foram homens do passado também.
Podemos olhar para Moisés que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Não quis todo aquele poder, toda aquela pompa, toda a riqueza, toda a fama. Mas ele preferiu seguir a Deus no deserto. Preferiu a vida com Deus, o Deus dos judeus. E assim nós devemos ser também exemplos. E para ser exemplo, nós precisamos sacrificar o nosso ego, sacrificar os nossos desejos pecaminosos, e às vezes sacrificar até coisas que não são pecados, mas que vão desviar as pessoas do caminho certo. Exemplo significa isso. Uma pessoa que realmente segue a Cristo e ele deseja que cada pessoa siga também e segue à risca. Assim, Daniel nos ensina que ter coragem para seguir a Deus é algo muito importante e que nós precisamos ter hoje. Esses dois chineses, eles tiveram coragens distintas. Um teve a coragem de enfrentar aquele carro de guerra. O outro teve coragem de enfrentar as leis, de enfrentar um ditador que dava a ele uma lei injusta, que é para matar o seu companheiro. Nós precisamos ter coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar o inimigo, assim como Daniel teve. Coragem para dizer ao mundo que nós servimos a um Deus poderoso e que nós vamos de cabeça erguida e que nós vamos sim lutar contra todo inimigo que se levanta contra Deus com coragem. E que se vier o pior, que venha, mas nós vamos continuar testemunhando desse Cristo, desse Deus maravilhoso. Eu desejo a você que Deus te abençoe e que te dê coragem para enfrentar as suas dificuldades. Que Deus te fortaleça e te mostre como é importante você levantar a cabeça e usar a sua coragem, essa coragem de um cristão verdadeiro, para enfrentar todo tipo de obstáculo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos dê coragem para enfrentar os problemas nesse tempo em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Coragem de se lançar no meio da voragem, de mares e lugares onde alguém ficou sozinho a segurar a vida, como um bem, os olhos no universo e a voz perdida. É tarde, a noite nos abraça em sua sombra, o corpo nos convida para dormir e diz que cada um tem seu destino. E daí? Mas como repousar no amor divino? Lá, mais distante que se tem, no bem amado por ninguém, existe alguém que só procura a luz, a voz, o porto, a alma segura. Verdade, há tempestade em todo o nosso mundo, já não temos tempo que perder, fazendo adiar a nossa ida, e dever de estender agora a mão amiga.